Bom dia a Dia. todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais uma entrevista do nosso projeto Psicoterapia Corporal em Diálogo. Hoje nós vamos ter aqui a presença muito importante, muito querida de Sérgio e Evânia com a gente, do Rio Grande do Sul, do Vale do C. Então eu quero começar falando da minha alegria, da minha satisfação de ter vocês dois conversando comigo aqui. Essa é uma entrevista que, a partir do momento que eu comecei a divulgar, criou-se toda uma expectativa de ouvir vocês dois, né? Então agora a gente partiu um pouquinho para o sul do país, e isso é muito gostoso, né? Vendo aí vocês aí, né? Cheio de roupa. Cobertinhos aí no friozinho do sul, Sim. né? Com chimarrão, né, Sérgio? Então, vai ser muito gostoso poder estar com vocês. Eu quero desde já agradecer a disponibilidade, a, a generosidade de vocês tirarem um tempinho. Vocês são pessoas que têm muitas ocupações e muitos trabalhos. Então, eu quero muito agradecer a vocês, a gente ter conseguido juntar vocês dois para a gente bater esse papo juntos. E eu quero desejar as boas-vindas para esse projeto. E ter a presença de vocês, eu acredito que vai ser uma contribuição muito necessária e muito importante para a gente poder dar voz a esses diversos lugares aí desse nosso país continental, tá bom? Muito Ok. bem-vinda, Ivânia, bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Graças. E muito obrigada também pelo convite, Pércio. É uma honra a gente participar desse teu projeto, que é algo assim genial. Eu acho genial a gente poder ouvir essas pessoas. Eu ouvi pessoas assim que eu nunca conheci pessoalmente, né? Mas que eu tinha na memória os nomes, né? As pessoas que iniciaram tudo isso que foi tão determinante na minha vida. Então, muito obrigada por estar te dedicando a isso. Acho que é um resgate assim fundamental. Obrigada mesmo. Eu E que agradeço. também eu acho assim que tem uma importância, assim como se organiza o conhecimento para se poder fazer uso do conhecimento, a importância de organizar a história também, né? Para que se possa ter uma compreensão, possa se ter uma visão do espectro todo, né? Uhum. Então vamos começar. Eu queria poder começar ouvindo um pouquinho vocês, cada um, no caso, Evânia, cada um, Sérgio, dentro da sua peculiaridade, dentro da sua trajetória individual, como foi que vocês começaram nesse campo da psicoterapia? Como foi que vocês despertaram para se tornar psicoterapeutas? E como foi o encontro de cada um de vocês, e cada uma, no caso, na psicoterapia corporal propriamente dita, né? Para a gente poder traçar esse caminho individual para chegar no encontro de vocês. Uhum. Quem começa? Pode ser você, Vânia. Vamos Tá dar bom. Tá bom. primeiras damas. Tá bem. Bem, quando tu nos convidastes e mandastes assim um pouco sobre a trajetória, foi interessante. Eu nunca tinha me dado conta que faz tanto tempo, né? Eu estou com 65 anos e eu me dei conta que fazem quase 50, imagina, quase 50, que eu tomei contato com as ideias do Reich, Olha só. uma adolescente dos anos 70, né? Tinha 16, 17 anos, 72, 73, que ditadura no Brasil, e eu comecei a receber aqueles cadernos da juventude de revolução sexual, que eram impressos em papel craft, assim, pequenininhos, assim, muito mal impressos, ainda em mimeógrafo, e depois tantas coisas, assim, e eu vivia no sul, no interior, né, perto de Porto Alegre, mas no interior, e acabei todos os meus amigos me conheciam, a Evânia do Reich, porque eu tive um encontro, né, com as ideias do Reich, muito antes de poder vivenciar a psicoterapia corporal em mim, conhecer, tive um encontro assim profundo, né,
foi ideológico, foi uma concepção de mundo. Eu estava fazendo magistério na época, depois eu entrei na psicologia que estava iniciando aqui na região, naquela época, depois saí, porque não se podia falar em Reich na faculdade, era uma coisa muito conservadora, e eu era muito rebelde, né, uma adolescente rebelde dos anos 70, amor livre e tal, e todas aquelas ideias que marcou a nossa geração. Então, o Reich, para mim, é um encontro ideológico, um encontro vital, marcou a minha concepção de vida, minha concepção de educação. Eu comecei a olhar tudo diferente, essa é a possibilidade de ver a criança a partir do desenvolvimento saudável. Isso me fascinou e acabou depois gerando meu livro e meu trabalho hoje, que é muito focado na prevenção, também, né, nessa área. Então, eu digo que meu encontro foi com Reich, assim, com as ideias de Reich, com as ideias libertárias de Reich, e certamente por estar fazendo parte daquela geração dos anos 70, estive dentro desse conceito da revolução sexual. Eu me lembro que com 15 anos, 14 anos, eu tive meu primeiro namorado, e naquela época a pressão era ser virgem, era ter namorar com alguém junto, era a cultura que vinha até então, e a gente, eu e parte da minha geração quebramos isso, né? A gente começou a transar com o namorado e viver, enfim, toda uma liberação, né? Junto com o movimento hippie que vinha junto. Então, quer dizer, eu me dei conta assim que o Reich está dentro de mim, as ideias dele, assim, tudo, todo o conceito reichiano está dentro de mim como vida, assim. E até me emocionei quando me dei conta, sabe? Eu disse, nossa, eu estou ficando velha. 50 anos desse encontro. E também o encontro com o Reich acabou eu depois fui editora, escrevia sobre comportamento, sobre educação, sobre ecologia, escrevia sobre as ideias reichianas anos. Depois eu voltei para o processo terapêutico. E, na verdade, era um viver isolado com essas ideias aqui no Sul, né, na época. Não conhecia ninguém. E eu acabei encontrando o Sérgio, né? Acabei encontrando o Sérgio, acabei encontrando e iniciando toda uma trajetória depois de trabalho juntos, a partir de um trabalho que ele realizava junto com outro psiquiatra reichiano, e que estava acontecendo em alguma cidade aí do Rio Grande do Sul. E eu me lembro que, quando eu soube disso, amigos me mandaram, olha, Vânia, tu que é ligada no Reich, tem um trabalho. E eu me lembro que eu fui, imediatamente me inscrevi, fui. E a partir dali também um ano depois, a gente se apaixonou e começou uma trajetória juntos, assim, de vida e de trabalho. E o encontro com o processo corporal foi naquela época já, tinha algumas vivências, depois com esses encontros e outras formações, e aí foi um processo intenso, né? Mas o que mais me tocou com a tua pergunta, quando enviaste pelo WhatsApp, foi me dar conta, né, que mais do que a psicoterapia corporal específica, né, o Reich, ele deu o tom da minha vida, assim. Ele marcou minha geração, ele marcou uma concepção de mundo, ele marcou uma ideia de atuação terapêutica com um olhar social, com um olhar político. Ele marcou... Bem, eu sou uma pessoa com uma grande influência dessas ideias. Claro, depois teve outras derivações, outros encontros. Enfim, um pouco disso para iniciar. Foi mais ou menos em que época que vocês se encontraram? A gente se encontrou no início dos anos 90, 1990, e a partir dali a gente está junto e trabalhando junto e criando coisas, enfim, aí fomos para muitos caminhos, né? E você, Sérgio? Então, como é que foi essa trajetória? Eu tive um impacto, eu tive sempre uma vida de muita inquietação, inquietação filosófica, inquietação sobre a liberdade. Minha vida foi sempre permeada por muita inquietação. E eu tive um impacto muito grande, assim, do final dos anos 70, ao começo dos anos 80,
eu tive um impacto com algumas leituras que foram muito fortes para mim e elas me direcionaram muito ao trabalho do Reich. Uma delas foi quando eu li Eros e Civilização, do Herbert Marcuse. Aquilo foi muito forte para mim quando eu li, né? Todo o estado de privação do ser humano, né? Diante da possibilidade que é a vida por todo um sistema repressivo, né? Que eu identificava dentro da família, dentro da religião e na sociedade como um todo. Estava numa cidade de interior, né? Aí. E depois, logo em seguida, eu tive um impacto muito forte com a obra do Norman Brown, que é um autor que me impactou até os dias de hoje, ou talvez o autor que mais me impactou, quando eu li um livro dele que se chama Se a Vida contra a Morte, ou O Sentido Psicanalítico da História. Esse livro foi muito forte para mim, porque o final desse livro é um texto que se chama O Apocalipse, onde ele começa a falar da ressurreição do corpo diante das pulsões de morte e diante da morte da vida, né? Ele começa a falar disso. E ele propõe, ele diz, deve-se propor não um rompimento do corpo, uma dissolução do corpo, mas criar um estado de exuberância erótica e de robustez, uma profunda afirmação vital da vida que o Norman Brown sempre me provocou, né? E um outro autor que eu li muita poesia desde muito cedo, um autor que muito me tocou nessa época, foi o William Blake, o poeta inglês. E o William Blake mexeu com essas duas coisas muito profundamente, né? William Blake precede Freud, William Blake precede Reich. William Blake é uma figura assim excepcional. As pinturas dele sempre me chamavam a atenção, esses corpos como se a energia, você sente a energia se movendo nesses corpos tão fortes que ele quando ele pinta, né? E há uma citação do Blake que eu queria recordar ela, que foi muito forte para mim, para chegar a Reich, que ele diz assim: a energia é a única força vital e emana do corpo. E a razão é a fronteira ou o perímetro circunférico da energia. Aí ele acaba esse poema, que chama-se A Voz do Demônio, dizendo: energia é puro gozo. Isso me marcou muito fortemente, porque daí eu me encontro com a análise do caráter e que me impacta, porque essas coisas estão como que mais dirigida a um trabalho psicoterapêutico, quando eu li a análise do caráter. Mas isso é lá no início dos anos 80, né? O Reich não está dentro da universidade. O que existia era que o próprio movimento do Reich, dos Reichianos no Brasil, ao princípio dessa época, também era uma coisa que estava à margem. E eu fui encontrar também um pessoal que estava muito à margem, desenvolvendo um trabalho muito interessante a nível corporal e muito criativo, ao meu modo de ver, né? Esse período, eu encontrei o Aaron Aben. O Aaron era um judeu. Ele tinha um centro em Santa Teresa, no Rio. E lá no início dos anos 80, era um grupo muito intensos de trabalho que ele fazia, né? Misturavam um Reich com muitas coisas da bioenergética, era muito calcado num processo de desreprimir, e eu acho que isso tinha muito sentido naquela época, hoje não faz mais sentido para mim. Eu fui fazendo muitas releituras e reformulações, e daí esses trabalhos do Aaron eram trabalhos muito fortes, eram trabalhos muito confrontativos. Desde essa época, por um período longo, eu convivi muito dentro do trabalho corporal e com algumas formações, onde havia sempre uma junção de Gestalt com um trabalho corporal. Então, havia muita confrontação gestáltica junto com o trabalho corporal. E esse período dos anos 80, depois de conhecer o Aaron, que eu acompanhei ele bastante tempo, né? Tive muito próximo dele. Hoje ele deve estar bem velho já, não perdi o contato com ele. Aí encontrei o Roberto Freire e os grupos do Roberto Freire, e eu fui entrando sempre nessa dimensão política, contracultural, porque eu havia lido Norman Brown lá atrás, Marcuse e tal, e foi o Reich que eu fui entrando por aí. Nos grupos do Roberto Freire era isso aí, sobretudo, né?
A trajetória minha depois ela segue, e então eu venho fazer uma formação com uma das alunas do Charles Kelley, do Radix Institute. E o Charles Kelley é um dos que ficou muito pouco conhecido, é o último aluno do Reich nos Estados Unidos. Foi a pessoa que desenvolveu meios, através de um jornal, de divulgar as ideias do Reich lá em 58, por aí. E esses trabalhos também eram muito fortes. Era a época, né? Essa ideia de romper coisas, essa ideia de rebelar-se, de abrir-se, de ter mais vida. Os trabalhos eram fortemente com essa dimensão, né? Muito trabalho com as figuras parentais, de pai, mãe, dentro do trabalho corporal. E o que mais me marcou nesse período do trabalho com a aluna do Charles Kelley era um trabalho onde os olhos estavam sempre muito presentes. Você trabalhava corporalmente, mas você não podia fechar os olhos. Você tinha que trabalhar o corpo e manter o contato de olhos abertos todo o tempo e enraizando a realidade no corpo. Foi uma experiência assim, muito interessante. Então, foram instrumentos que eu fiquei com eles até recentemente, né, como trabalho. E, claro, eu fiz com o tempo uma releitura crítica desses trabalhos, né? Que eram trabalhos muito fortes, pessoas que não tinham condições de estar nesses trabalhos. Eram trabalhos, para mim, que hoje eu entendo que eram de retraumatização de muitas pessoas. Quer dizer, eu tive uma visão bem crítica, mas eu acho que foi importante para mim e foi importante para muitas pessoas naquela época. Eu vivi dentro de um período onde a ditadura estava ali, nos anos 70, assim como a Ivânia. Meu pai e os amigos dele foram perseguidos, né, pelos militares. Amigos do meu pai foram mortos. Quer dizer, eu vivi aquela história de queimar papéis subversivos dentro de casa como criança, porque os militares batiam na porta. Quer dizer, todo esse período muito repressivo, aqueles trabalhos corporais, eles tinham muito sentido naquela época. Sim. E as estruturas também que estavam ali, né, que eram as estruturas mais, vamos dizer, muito musculares, né, no entendimento do Navarro, da vegetoterapia. Muita repressão sexual também, né, Sérgio, que vinha junto nos anos anteriores, né? Então, eu acredito que aquilo cumpriu uma função importante, e a minha releitura do Reich, porque, quer dizer, nessa trajetória toda eu fui passando por várias coisas, né? E hoje eu cheguei na Boa Dinâmica, com as ideias da Lisbeth Marshall, que me inspira muitíssimo, assim, me toca profundamente o trabalho que a Lisbeth vem desenvolvendo, toda essa visão educativa do trabalho corporal. E hoje eu tento fazer um debate dentro de mim, não tenho encontrado pessoas, para que se possa situar toda essa teoria da libido, que vem através do Reich e do trabalho corporal, do que se pode chamar de terapias que levaram a uma dissolução e que não eram mais catárticas, e da educação somática mesmo, né? Como eu vejo muito no trabalho da Lisbeth. Então, acho que esse é um debate muito importante de situar essas coisas e de se entender esses recursos todos. Deixa eu só entender um pouquinho. Esse contato que você teve com... foi no Rio Grande do Sul mesmo? Ou, por exemplo, com os grupos do Roberto Freire, com a aluna do Charles Kelley? Foi no Rio Grande do Sul? Não. Em Brasília, Rio. Embora eu comecei o contato com o Roberto Freire no Sul. Conheci ele com as ideias políticas naquela época, foram aí, mas a formação foi em Brasília, com o trabalho do Kelley, isso lá aí no final dos anos 80, por aí. E como é que foi esse encontro aí de vocês dois? Como foi? Então, encontro com a Ivânia pode falar melhor. Ah, não. Fala tu. Porque ela cantou a bola. Olha, ela disse que Eu já contei você... um pedaço. Ela cantou um pedaço. Ok, agora não é as damas, agora são os meninos. A minha relação com a Ivânia ela foi muito permeada pelo que eu tinha te falado há pouco, né, do que o Reich fala,
Amor, trabalho e conhecimento é o que tem guiado nossa vida, né? Hoje é amor, trabalho, conhecimento e família, porque a gente tem os netos, a gente é muito próximo da família, de uma boa relação com os filhos e tal. E colocando em prática também muitas coisas na relação familiar. Foi um encontro assim de paixão que tinha um tanto de haitiano, de erótico, de pulsões de vida muito intensas, de paixão, de arte, essas coisas todas estavam muito envolvidas, busca pelo conhecimento, muita pesquisa e muita escrita, né? Ivânia já escrevia bastante. Eu passei minha vida toda usando a escrita como uma descarga de muitas coisas, né? Que hoje eu vim materializar em livros posteriores, né? Livros publicados no Brasil, na Espanha, que foram materialização dessa inquietação que eu digo, que para mim sempre foi uma inquietação erótica diante de todo o ambiente repressivo, militar, religioso, familiar, pelo qual eu passei. Eu creio que a gente teve um encontro de em muitos aspectos, assim, e também desenvolver um trabalho, né, um trabalho de casal, né, que é um dos trabalhos que a gente faz também, a Arqueologia do Amor, porque eu tinha namorei muito, tive muitos amores, muitos namorados, o Sérgio também teve, né, e não imaginava jamais ficar com alguém, quando eu me dou conta que nós estamos juntos há quase 30 anos, né? Eu quase inacreditável, né, que se possa estar junto quase 30 anos, assim. Para mim, isso no passado era uma coisa difícil assim, de imaginar, que eu namorava, tinha relações longas, mas... Então, acho que foi um encontro de almas, assim, um encontro muito profundo e o início de um trabalho terapêutico muito forte. Porque eu não creio que uma relação de casal tu pode manter ela viva, transformadora e em crescimento sem um trabalho duro, de traços de caráter, né? O Sérgio sempre foi um cara mais recolhido, um cara que meditava. Quando eu conheci lá 30 anos atrás, meditava todos os dias. Eu tinha outro tipo de prática, né? Fazia yoga, fazia outras coisas, mas eu atuava muito politicamente, socialmente, né? Então, a gente começou um processo de trabalho que até hoje a gente segue, né? A gente tem momentos de confrontação, de traços, de trabalho, encontro, e indo dia a dia, trabalhando no dia a dia, tudo isso, criando muito. A gente está aí, a gente está junto numa dinâmica bastante vital, viva, né? Nós dois gostamos de trabalhar, nós trabalhamos muito, criando. Quando a gente para, a gente está com outras ideias, é uma máquina de produção de ideias e de pulsões e tal. Então, é uma vida bastante viva, né? E eu acho que isso tem nos mantido juntos todo esse tempo e crescendo, e já estamos agora, os dois, passando os 60, né? Mas a vida é viva, é ativa, a sexualidade é viva, quer dizer, esse encontro haitiano, ele, do fundo, assim, eu acho que nós encontramos a partir inspirados, né, por essas ideias, né? E aí nós criamos, a partir disso, a escola, né, que chamamos de Vale do Ser, na época. Nós temos um sítio com mais alguns parceiros que depois entraram nesse projeto. Nós temos um sítio aí a 70 quilômetros de Porto Alegre, que é belíssimo, né? Tem uma cachoeira. Construímos um salão de um modo também muito cooperativo, que é um lugar muito bonito, muito orgânico, né? Temos um processo de alimentação natural que é feita nos grupos e, enfim, ecologia, essas ideias sempre estiveram permeadas. E a partir disso a gente foi criando muitas linhas de trabalho, né? E tanto na parte da meditação, muito direcionado por Sérgio, na escola de meditação, uma meditação fora de contexto religioso, mas que trabalha também sempre com um olhar a partir do caráter também, do que aparece na meditação, que ele pode falar mais depois. Hoje ele trabalha com uma visão mais contemplativa do trabalho corporal também. E os trabalhos de revisão parental, a gente trabalhou muito,
muitos processos corporais, formações, corpo-identidade, trabalho corporal. E no meio disso foi surgindo também o trabalho de prevenção, né, na infância, na educação, que tem a ver com a minha trajetória, né, e que tem a ver com o encontro das ideias de Reis, de prevenção, de proteção à infância, e que o Sérgio veio somar muito, me ajudar, me participar, colaborar nesse projeto, como eu colaboro com projetos individuais dele, e outros nós criamos juntos, né? Fazemos juntos, dirigimos juntos, né? Então, muitas coisas surgiram a partir daí, né? E a partir do meu livro, Infância e Idade Sagrada, ele foi traduzido na Espanha, lá em 2007, foi lançado, depois foi traduzido na Espanha, em Barcelona, e aí a partir daí nós começamos a viajar muito a partir do livro e a partir desses projetos de infância, né? O meu livro é muito mais conhecido lá do que aqui, infinitamente, está em qualquer livraria na Espanha, né? Aquelas coisas, santo de casa não faz milagre. E a partir daí ele também foi lançado na Colômbia, também lançado na Argentina, mas especialmente na Espanha, a gente trabalha nesses lugares, México, Espanha, Ibiza, Barcelona, Madrid, Maiorca, muito em Barcelona, Argentina, Buenos Aires. A partir daí, também, nosso trabalho foi também entrando com esses alunos desses lugares, a gente foi recebendo novos convites, e hoje a gente trabalha, né, somos professores dentro da escola, dentro de escolas de Barcelona, né, de terapia corporal, de transpessoal, faço projeto de prevenção lá em Maiorca, na Argentina. Então, a partir daí, a gente foi cada vez ampliando mais outras linhas de nossos trabalhos. O Sérgio também teve um livro dele lançado na Espanha, em Barcelona, e aí vai abrindo, né? Cada vez vai esses novos contatos, né? Por identificação, né? Por encontros que a gente tem. A gente só vai para onde a gente gosta, né? Convite é só de quem a gente sente que tem empatia, que tem encontro, que tem amizade, que tem parceria. A gente não vai só por um convite assim. A gente vai num primeiro, pode ir, mas se não rola uma química de encontro, de trabalho, a gente prefere ir por aí, né? Então, um pouco disso. Então, o caminho que vocês foram desenvolvendo no exterior começou a partir desse trabalho de prevenção? Começou a partir do meu livro, Sim. do lançamento do livro. Porque, enfim, a gente teve muita sorte, assim, porque quando eu lancei meu livro na Espanha, eu era assim, completamente desconhecida, né? Não existia meu nome, meu trabalho, minha pessoa em Barcelona. Mas eu tive a sorte que o meu editor estava também começando uma editora e aí a La Vanguardia, que é um jornal importante, muito importante, cheguei com uma contracapa lá no La Vanguardia, cheguei com muita mídia, por causa desse impacto das ideias reichianas que estão dentro do meu livro. Não é um livro unicamente reichiano, porque mescla muitos outros olhares que se encontram, porque o meu foco era levar algo de uma compreensão das fases de desenvolvimento para uma perspectiva saudável, para entender a prevenção, para uma coisa mais libertária na educação, mesclando um pouco de um olhar psicológico com educativo. Então, isso teve um impacto naquele momento em Barcelona. Não sei até hoje bem por que isso aconteceu, mas tinha filas na rua no dia da minha palestra, e eu era uma ilustre desconhecida, ilustre entre aspas, mas era... E aí nós tivemos esse impacto, e a partir daí também se abriu muitas outras coisas lá, né? Porque lá nós não fazíamos trabalhos. E aí começou, hoje nós temos tantos alunos e pessoas ligadas ao nosso trabalho na Espanha quanto aqui, né? Nós trabalhamos metade do ano lá e metade aqui. Assim, 4 meses por ano, geralmente, a gente fica na Espanha e um tanto trabalha aqui.
Então, só seguindo um pouquinho a história, ainda para relembrar um pouquinho do passado, depois do trabalho do Quelet, eu acabei aí passando por outros caminhos, Navarro, a vegetoterapia, né? Em algum momento tive com o Jorge Stockhiner, que eu gostei muito quando eu encontrei ele, mas por alguns outros motivos eu não segui o trabalho com ele, mas me chamou muita atenção quando eu o conheci, né? E daí eu conheci o Dr. Manuel Brandão, que é um psiquiatra baiano, e uma pessoa também com muita inquietação, assim, tanto quanto eu. Tivemos um encontro de uma amizade que dura até hoje, e ele é um filósofo, psiquiatra, muitas questões políticas, muito deleuziano, e aí começamos um debate, e na época ele desenvolvia uma prática nos grupos dele, do qual eu comecei a ser colaborador, que ele chamava, além de todos os trabalhos corporais que ele desenvolvia uma coisa que ele chamava de massagem neo-reichiana. E essa massagem, né, que eu vim mais tarde a desenvolver outros aspectos dela, e é um dos trabalhos que eu dou formação junto com a Ivânia na Espanha, é treinar as pessoas num sistema que a gente desenvolveu ao longo dos anos, que se chama psicomorfologia, onde o trabalho de massagem, que eu não chamo de massagem, porque eu mudei a maneira de trabalhar, eu chamo de intervenção corporal, ele foi se sofisticando com o tempo. Naquela época, junto com o Manuel, ele já tinha ideias muito interessantes, então estava muito curioso com ler toda essa questão expressiva do corpo. Bom, enfim, aí com o Manuel foi um aprendizado muito grande, é uma pessoa com quem eu tenho até hoje uma relação muito íntima, e muitas releituras do Reich, enfim. O sistema da psicomorfologia, depois passar por Navarro, Manuel, antes de chegar na biodinâmica, que é a coisa mais recente, o trabalho da psicomorfologia, aí começaram as minhas releituras. Por exemplo, uma delas que eu vim entender é que jamais uma pessoa pode integrar partes suas que estão fragmentadas, né, e que partes muito dissociadas do seu funcionamento, que ela não pode integrar isso através de um processo catártico. Para algumas pessoas é mais fragmentado, mais fragmentação ainda vai acontecer. Então eu comecei a desenvolver no trabalho, que eu chamo de intervenção corporal, que eu não chamo de massagem, isso já são 30 anos trabalhando com isso e melhorando, e formando pessoas com isso. A ideia é dar a possibilidade que a própria pessoa se aproprie do organismo dela e que ela não seja de fora estimulado a algo que é pura projeção do terapeuta sobre aquela pessoa. E uma coisa que me chamava a atenção, e um pouco do meu olhar crítico, né, é que os trabalhos corporais que eu vivi com algumas pessoas, elas tinham um tanto de narcisismo dos próprios terapeutas. Eram práticas muito fortes, práticas que podem causar muitas coisas. Você põe uma pessoa aí a respirar e você começa a incentivar ela. Dá uma ideia de ver coisas acontecendo, né? E alguns grupos que eu participei na época de trabalhos corporais, por onde eu passei, eram verdadeiras sessões de histeria o que eu vivi. Eram coisas assim muito dramáticas, muito superficiais, que eu me dava conta que aquilo era uma defesa para não entrar em contato com outras coisas, e eu fui fazendo essa releitura. Hoje, o que eu chamo de educação contemplativa, que é parte de um trabalho que eu levei para dentro do trabalho da Ivânia, junto com a Ivânia que a gente foi construindo, e o que a gente começou a desenvolver também dentro da psicomorfologia como uma via contemplativa do corpo. Uma das primeiras experiências que a gente começou com esse trabalho foi em Paris, com um grupo de atores, onde a gente começou a trabalhar com esses atores que estavam preparando um trabalho, e essas ideias todas de corpo, que aí eu já não incluo só Reich, né? Reich, na verdade, é uma parte do trabalho de abordagem corporal, mas a gente deve lembrar Rudolf Laban, a gente deve lembrar Feldenkrais, deve lembrar muitas outras pessoas que aportaram com suas visões outras coisas além do Reich.
Então, na via contemplativa do corpo, se trabalha muito com micromovimentos, e os micromovimentos associado ao trabalho de plena atenção, que eu comecei a trazer das práticas contemplativas, principalmente ligada ao budismo, que inevitavelmente entrou, por exemplo, nas psicoterapias corporais, como no trabalho do Ron Kurtz, o próprio Boadella também. Essas influências, porque há uma aproximação. O budismo não é uma religião, se tu souber fazer uma boa leitura do budismo, né? Sim. E ele serve muito a uma terapia, como o Alan Watts falava nos anos 60, naquele livro Psicoterapia Oriental Ocidental, onde ele mostrava essa aproximação de alguns caminhos do Extremo Oriente com a psicoterapia no Ocidente. Então, uma das coisas importantes na educação contemplativa e na via contemplativa do corpo tu deves encontrar, essa é uma ideia da Lisbeth Marshall que me tocou muito, e quando eu estava desenvolvendo isso, se somou, tu deves encontrar a pessoa onde ela está. Então, quando nós treinamos em educação contemplativa, educadores, pais, professores, terapeutas, você deve encontrar a pessoa onde está, você não deve como que invadir ela, você não deve avançar sobre ela. Segundo ponto, a pessoa dá o sinal. Quando ela dá o sinal, você a segue. Você não despeja sobre ela, que eu acho um ato de violência, uma caixa de ferramenta, de teorias, de ideias, de ferramentas sobre elas, porque ela apenas está ali tentando deixar que o aspecto mais natural do seu organismo possa vir como parte da sua sanidade, né? Então, a segunda coisa seria essa, nessa prática. Seguir a pessoa a partir do sinal que ela dá, né? Professor, pai, mãe, todo mundo quer ser visto. E a sensação de tu encontrar a pessoa onde ela está e esperar que ela dê o sinal e você siga, é uma maneira dela não só ser encontrada, mas ser vista. E isso tem um efeito muito curativo. A sensação de ser encontrado e ser visto, né? A partir daí tem umas coisas curiosas que eu fui notando. Por exemplo, e vendo isso em alguns terapeutas, a sensação de esperar e de não avançar e de não colocar a carroça na frente dos bois, como se diz aqui no Sul, você fica num grau de vulnerabilidade, o terapeuta fica num grau de vulnerabilidade, porque, na verdade, ele tem que ficar muito receptivo e muito aberto, e não colocar uma série de coisas sobre a própria pessoa. E essa experiência, para mim, é uma experiência muito humana e é uma experiência terapêutica de muito resultado. Porque no momento em que tu mantém essa receptividade diante do outro, você encontra uma série de outros recursos em você que eu acho que são muito importantes no encontro terapêutico com a outra pessoa, né? Então, muito da educação contemplativa é isso, é não interferir tanto, não se antecipar tanto e seguir, acompanhar mais a pessoa, inclusive a própria expressão corporal que venha de dentro, não é uma coisa que eu forço de fora para dentro, né? No Rio de Janeiro, a Thaís Bianchi, com o teatro, isso lá nos anos 70, ela havia já desenvolvido todo um trabalho de via contemplativa do corpo, que me chamou muita atenção, quando ela criou o trabalho que ela chama de drama integração, que é um trabalho entre corpo, teatro e o Satipatthana Sutta do Buda, quer dizer, o trabalho de plena atenção com o corpo. Muito interessante. Porque eu acho que vocês têm uma potência criativa, né, que vocês vão criando, né, a partir da experiência de vocês, tanto o trabalho, né, da psicomorfologia, como o trabalho de prevenção, né, novas ideias e novas contribuições muito bacanas aí para a nossa área. Muito, muito interessante. Por exemplo, Eu estava até... Desculpe, Sérgio, pode falar. Uma coisa que me chama a atenção é que poucas pessoas, conheço muito poucas, que tenham visto a relação, o aspecto transpessoal do trabalho com o corpo. Então, Sim. não vi ninguém abordar esse assunto, né?
eu comecei a abordar um pouco desse assunto na Espanha, dentro de uma formação de psicologia transpessoal, onde eu comecei a investigar esse assunto, né, no trabalho de formação de psicomorfologia, que é os aspectos transpessoais que as pessoas vivem através do trabalho corporal. Que eu acho que é muito importante integrar esses mapas, né, dentro do trabalho corporal e ser uma releitura também do trabalho do Raj. Porque quando você está trabalhando com a energia orgônica que está difundida por todo o espaço, é provável que quando você entra nesse oceano, que você passe a ter experiências transpessoais, que seria interessante entender ela também, integrar ela também. Eu estava dando uma olhada no site de vocês, tem 3 grandes eixos, né? Que é o da psicomorfologia, o trabalho de prevenção e esse trabalho de corpo e identidade. Como que ele é? A Ivânia pode falar um pouquinho? É tu, Sérgio, depois eu vou falar da prevenção. O corpo e identidade é um trabalho onde a gente... Não é o treinamento de psicomorfologia específico, né? Mas entra muito das ferramentas de psicomorfologia, que inclui intervenção corporal, a noção, se recupera e se aprofunda a noção de reflexo do orgasmo através da compreensão do trabalho do movimento dentro do corpo. Esse trabalho todo dentro dessa visão que eu estava te comentando sobre educação contemplativa e a via contemplativa do corpo, onde a coisa vem muito mais da pessoa e do que propriamente do que colocamos sobre ela. E todo esse trabalho, ele segue a questão das fases de desenvolvimento, né? E a estruturação do caráter e a cristalização da coraça no corpo. E ele é alimentado muito, a base de todo esse trabalho, pelo trabalho da Ivânia. Então, aí há trabalhos de intervenção corporal, há uma série de exercícios, onde entre os actings da vegetoterapia, com algumas releituras dos próprios actings, tomando o próprio trabalho do Genovino, o próprio trabalho do Navarro, e fazendo algumas releituras, introduzindo outros exercícios para os segmentos de tensão que não estão diretamente ligados aos actings desenvolvidos dentro da escola de vegetoterapia. Então, se cria um sistema todo de trabalho que eu chamo de trabalho psicocorporal, né? Onde o trabalho da Ivânia, então, ele entra com uma base muito fundamentadora da gente acompanhar o entendimento do processo com as pessoas. E é uma formação de um tempo mais largo, né? E o trabalho de prevenção, Ivânia? Bem, o trabalho de prevenção, esse é um tema, né, que na verdade ele estava presente na minha vida desde sempre, né, desde que eu comecei no magistério, trabalhar com crianças naquela época, encontrando e depois vendo sempre que muito, né, do que a gente vive de conflitos e dificuldades tem a ver com a infância, tem origem lá na infância, tem origem... Eu tive 3 partos naturais na época, né? Buscava a humanização do nascimento, Le Boyer me marcou também como geração, né? Aquela época, os conceitos, coisas que a gente buscava e que não existiam, não existia perto da gente, não existia o movimento de humanização do nascimento, mas existiam as ideias, e nós de alguma maneira, como geração, fomos promotores dessas ideias, né? Mesmo que a gente não tivesse acesso direto, a gente viveu algumas coisas perto disso, né? Eu me lembro, os meus partos, né? Foram experiências orgásmicas maravilhosas, né? Que foram libertárias a partir de tudo que eu vinha vivendo e entendendo e me preparando, né? Então, todas essas ideias, elas foram constituindo, e o encontro assim com as ideias de Reich, muitos outros autores depois, muitas outras formações, né, que vieram derivadas, o Reich, né, até a hemodinâmica, desde uns 3 anos atrás entramos no hemodinâmica, mas muitos outros olhares, mas eu sempre honro muito o Reich,
né? Às vezes as pessoas criticam o Reich, já foi passado, hoje são outros olhares. Eu me incomodo com isso, eu saio em defesa, né? Tem um ímpeto defensivo, assim, porque eu acho que as ideias dele ainda não foram nem estabelecidas, nem vividas. Estamos longe ainda de chegar nelas. Então, né, ele termina a vida criando uma fundação de proteção à infância, né? Fundação William Reich Proteção à Infância. Ele termina trabalhando com gestantes, ele termina entendendo que a prevenção tem que ser ainda no casal que vai engravidar. Quer dizer, hoje nós temos muitos trabalhos, muitas linhas, muitas pesquisas maravilhosas. Depois chega a neurociência e vem comprovar de uma maneira impactante aquilo que já estava sendo dito, né? A relação entre a gestação, que se imaginava ser o útero ser um lugar silencioso, tranquilo, seguro, e que às vezes é um inferno para um bebê em formação. Então, que já vinha, né, dessas ideias todas reichianas, depois a neurociência traz, com exames de ponta, essa relação, né, que existe um eu somático, né, como Navarro falava, muito antes de um eu cognitivo, enfim, tudo isso está muito presente. Então, a compreensão, eu entendo que a compreensão das fases da infância, não no sentido como a gente estuda na pedagogia, que é importante, mas no sentido que Reich coloca, todo esse estudo das fases que vem depois, como uma matriz que tem o aspecto psicoafetivo, tem um aspecto psicomotor, que a biodinâmica enfoca muito, né? Que tem todo o desenvolvimento cognitivo, enfim, tudo isso, e a relação disso com a formação do caráter é fundamental, né? Então, eu trabalho com a ideia também de compensação, né? Esse é um conceito que acabou vindo do meu trabalho a partir dos anos, e hoje eu trabalho muito com pais, com gestantes, com famílias, com cursos de prevenção, com a ideia de entendermos a possibilidade de amenizar, de abrandar com a compensação. Mas só compreendendo as fases em profundidade e o que está nascendo em cada idade, os aspectos positivos, as virtudes, não só a nível corporal, mas a nível de aí encontra o Erickson, aí tu encontra o Winnicott, aí tu encontra que vão somando uma única coisa por vários caminhos, um olhar. Quer dizer, o que está nascendo de especial em cada idade, também a nível desenvolvimento cerebral, a nível psicomotor, a virtude que está nascendo, a confiança, a autonomia, né? O sentido de existir, como a Lisbeth marca muito bem lá no período inicial de existência, o direito a existir, aí tu faz conexão com os outros olhares e vê o quanto alguém marcado na gestação, no parto, nos primeiros dias de vida, vai estar focado em sobreviver, em existir muito antes de vincular-se. Então, todo esse processo de compreensão vai nos gerando também a possibilidade, eu uso o desenvolvimento como uma escada, as fases como uma escada, e esses primeiros degraus como um alicerce de tudo, de nossa estruturação, né? As primeiras fases, os primeiros 1000 dias, eu chamo de primeiríssima infância, esses primeiros 3 anos, que a neurociência comprova também de muitas maneiras a importância dessa etapa. Eu falo que trabalho muito com a ideia de que a vitalidade é a maior herança que a gente pode deixar para um filho, que a gente pode deixar para uma criança, que a gente pode possibilitar a autorregulação primal, né? E aí eu amo uma frase do Reich que diz: há coisas que não se educa, e é preciso, e que o adulto tem uma compulsão a educar, ele tem uma compulsão a interferir, ele não dá o tempo, ele não respeita o tempo, né? Então, toda essa compreensão que a gente vai trabalhando, e muitas pessoas trabalham com isso, e a integra nascimento, integra autorregulação no parto, integra todos esses olhares, a gente começa, eu trabalho muito com a ideia de compensação. Então, por exemplo, hoje nós temos muitos prematuros, né? Muitos nascimentos prematuros, muitas cesarianas, que os bebês
nascem antes de estarem com o pulmãozinho pronto para nascer, vão direto para a incubadora, e aí tem todos esses processos muito tristes que acontecem, quer dizer, aí eu digo, a infância é um tema político, você tem que trabalhar com políticas públicas. Então, a gente trabalha, por exemplo, se tem alguém que chega ou nos cursos, ou pede uma orientação, ou nos grupos de estudo, que alguém que sabe que um nenê nasceu prematuro, ou o nenê teve uma situação mais difícil no nascimento, ou nos primeiros dias, ou que a mãe teve depressão, ou que teve uma situação de força maior, nós já começamos a trabalhar com mais olhar, mais atenção no olhar, mais tempo de amamentação, mais contato. São elementos de compensação que, quando há consciência, se consegue direcionar isso, né? Também com ideias também que vem um trabalho também da Esther, que é a escola espanhola haitiana do Hortelano, que tem um trabalho magnífico e tem alguns núcleos no Brasil, já curso, eu participei de um módulo, eu dei um módulo dentro da formação lá no Nordeste dele, tem um trabalho importantíssimo, né? Que também estuda como um caráter, por exemplo, uma mãe com uma estrutura esquizoide, quais as tendências de parto dela, qual é a tendência do nascimento, são tendências mais frequentes, os abortos antes da gestação, depois um parto muito fácil, mas antes, às vezes, de estar das 40 semanas, porque não há bloqueio pélvico, não há um desenvolvimento ali, qual a tendência, possibilidades preventivas para depois do parto, esse esvaziamento depois que o neném nasce, as dificuldades de contato que pode acontecer por seu próprio caráter. Então, toda essa possibilidade de prevenção, tá atuando com mães, pais e famílias e escolas, né, tem sido uma grande paixão da minha vida, cada vez maior, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe, porque vão se abrindo os campos de conexão. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, muito com professores, com grupos de pessoas que querem conhecer mais a partir do meu livro, já tem outros acréscimos além do que está no livro. Agora estou preparando um livro sobre adolescência, pesquisando muito esse tema, né? Então, nós trabalhamos da gestação até a adolescência, onde trabalha todo o fechamento da identidade, né? Aí trabalhamos também na adolescência com as ideias de um seguidor do Erickson, um canadense, né, chamado James Marcia, psicólogo social, que aprofundou o trabalho com a adolescência do Erickson, investigando os processos. Então, e aí sempre conectando com o corpo, enfim, é uma mescla, né? Não sei, eu acho que falei até demais, mas é um pouco disso. Eu Não, foi ótimo. Me apaixono pelo tema, então isso não termina nunca. Aí conecta com humanização do nascimento, com o processo de nascimento. Uhum. Então tem coisas assim, por exemplo, às vezes tu encontra no processo de humanização do nascimento, que tem congressos, às vezes tem mais de 1000 pessoas, né? Um processo muito bonito de consciência do nascimento, né? E eu dei uma palestra em São Paulo, num desses congressos, inclusive eu focalizei muito isso. Não adianta só nós investirmos tudo na humanização do nascimento, que é uma coisa maravilhosa, muito importante, todo o processo de preparação para o parto, mas também do pós-parto. E o que acontece com a sensibilidade desse bebê, desses primeiros 3 meses, e os primeiros 10 dias, primeiros 3 meses, primeiros 6 meses, porque às vezes se faz tudo por um parto maravilhoso, se coloca o bebê no sling e se vai para um congresso com um bebê de 20 dias, onde tem banda de rock. Quer dizer, há uma necessidade de uma continuidade de compreensão do desenvolvimento. O que vem depois? A superposição das fases. Então, é por aí que a gente anda, né? Vocês têm sentido uma diferença no trabalho que vocês têm desenvolvido aqui no Brasil e fora, no sentido de compreensão de fenômenos corporais,
a questão cultural das pessoas aqui e nos países que vocês têm andado? Como é que vocês percebem essa questão, já que vocês estão tendo essa experiência transcultural? A gente tem trabalhado com um dos lugares na Espanha, a gente tem trabalhado com um centro de terapia integrada lá em Barcelona, que é um núcleo de trabalho de formações, né? E que tem formações dentro do trabalho psicocorporal. E aí o centro de terapia integrado criou um trabalho para que todos os terapeutas do centro fossem treinados em psicomorfologia. Então, a gente começou um treinamento de psicomorfologia. O que aconteceu aí que eu comecei a me dar conta? Que o trabalho que estava sendo desenvolvido é um lugar muito vivo, o Centro de Terapia Integrada em Barcelona é um trabalho muito vivo, gente muito jovem, tu sente aquela energia haitiana, aquela pulsação de vida muito forte, muito criativo tudo. E esses trabalhos muito corporais, parte desse trabalho, não todo, muito corporais como eu havia vivido antes aqui, muito presente, né? Comecei a fazer um questionamento que era o quê? Na Europa, você vê muito um interesse pelo estudo, pela pesquisa, pela leitura, pela estimulação cognitivo intelectual, né? E o corpo como se tivesse um pouco mais ao lado. No Brasil, que é um país por questões climáticas, de temperatura, um povo muito identificado com o corpo, no início dos anos 80, o que eu vi era assim, era trabalho corporais, muito trabalho corporal, muito sentir, experimentar, e muito pouca elaboração, não só terapêutica, que eu via em alguns casos, mas na falta de estudo. Alguns terapeutas nem estudavam, nem estudam, às vezes eu vejo, né? É preciso tomar por base no trabalho corporal que você tem que entrar na análise do caráter, na função do orgasmo do Reich, quase como uma exigência antes de tudo e depois ir para as outras coisas, né? Que é um fundamento. E aí o que eu noto lá na Espanha, muito a coisa de entrar no trabalho corporal, a coisa intelectual está ali presente, porque é parte daquela cultura, o interesse pelo conhecimento, pela leitura, pela pesquisa e tal, né? Mas o trabalho corporal muito vívido, como se ele tivesse entrado de uma maneira muito mais presente, que eu acho que teve em outras épocas no mundo europeu, né? Mais intelectual, mais... Então, a receptividade do trabalho de psicomorfologia foi muito interessante, porque a gente foi levando outros conceitos, como todos esses conceitos que eu estou te falando sobre a via contemplativa do corpo e de educação contemplativa. Espera, olha a pessoa, deixa a coisa vir, depois você segue, acompanha ela, respeito, não invade. A coisa funciona. Ela funciona sem tua expectativa narcísica. Ela funciona. E essa ideia foi muito bem recebida pelas pessoas lá. A gente começou a somar muitas coisas, porque algumas coisas que eles vinham trabalhando, usando o trabalho corporal dentro de outras caracterologias, além do Reich, foram muito interessantes a gente tomar contato como eles estavam usando isso, e a gente acolheu também o trabalho que eles estavam fazendo, mas houve uma receptividade muito grande, né? E eu tenho dito lá, né, como eu tenho dito no trabalho, que é uma coisa que eu sinto, às vezes você está com a pessoa numa sessão, quando o trabalho é corporal, quando o trabalho não é de elaboração dos conteúdos, que você senta, eu tenho tido essa experiência cada vez mais, a pessoa está aí, você senta, há um campo, e há uma influência com a tua presença ao lado da pessoa, e eu me dou conta que começam a acontecer coisas. Mas se o terapeuta não tem aquilo que o Reich falou, que é contato, que o Fritz Perls e a Gestalt meio que capturaram isso e levaram para dentro da Gestalt, mas isso é um conceito reichiano muito profundo das sensações de órgão, e que eu acrescento nisso o estado de presença do terapeuta,
né? Que é um estado de presença que é um pouco de não ação, que vem desses conteúdos da prática do Zen, que vem desses conteúdos da prática de meditação Vipassana, dentro do budismo Theravada, que é essa coisa de não reagir, estar aí, manter a presença. Então, eu noto no trabalho corporal como a presença em silêncio, ela altera a respiração da pessoa, ela altera os fluxos plasmáticos no corpo. Eu comecei a ter muito interesse por isso. Como, através de um processo de não tanta interferência, muitas coisas vão ocorrendo. A gente só não percebe que as coisas estão ocorrendo porque a gente tem muita expectativa e já está lá. A gente quer que coisas aconteçam, a gente quer que as coisas aconteçam dentro dos nossos modelos e não corre esse risco de estar aí sem estar controlando tanto, mas estando com muito contato e presença, que me parece que é a linha melhor do controle, que é seguir por ela, né? Então, isso é o que aconteceu um pouco na Espanha, uma boa receptividade dessas ideias, essa relação que eu faço dos europeus muito mais intelectuais, emergindo muito mais para dentro do corpo, necessidade de expressão, de movimento e tal. E sinto que aqui no Brasil a gente precisa estudar mais, a gente precisa ler os autores importantes, os terapeutas precisam fazer isso. E é muito, no nosso trabalho sempre foi isso, a gente tem uma parte do trabalho toda muito vivencial e toda uma parte de estudo, né? Ativando não só o centro corporal, mas o centro cognitivo, né? Através do estudo, da pesquisa, que é uma coisa incansável na nossa vida e do nosso trabalho, que é produzir material para que as pessoas possam ser alimentadas cognitivamente e ter compreensão do que estão fazendo, né? A gente desenvolve trabalhos aí, além dos processos de prevenção, que são independentes, né, em Maiorca, são promoção da área de educação mesmo, e na área do trabalho corporal, dentro dessas formações em Barcelona, que nós somos, vamos dizer, a formação é de 3 anos, nós damos alguns módulos, né, como professores dessas formações, além desse treinamento, essa formação em psicomorfologia para os terapeutas desse centro ou de alguns outros locais. Trabalhamos também muito no México, né? Fomos alguns anos para o México, esse ano vamos ver se conseguimos ir devido à pandemia, tem um módulo para darmos em janeiro no México. E também Argentina, a gente tem algumas experiências, né? E eu acho interessante essa tua pergunta, porque eu estava pensando aqui, enquanto o Sérgio falava, que eu não poderia dizer assim que é uma ideia fechada, uma conclusão, porque a minha experiência é muito pequena nesses lugares, né? Para dizer, no México é assim, na Argentina é assim. Mas da pequena experiência que a gente tem ao longo de alguns anos já, por exemplo, no México, a gente trabalha dentro de uma formação lá e trabalhamos em Chiapas, no sul do México, e vem gente de vários lugares do México nessa formação. Tem muitos índios, maias, alguns professores universitários maias que vão fazer a formação, pessoas diferentes, assim. A gente é apaixonado para ir para Chiapas, porque é um lugar de muita... Em São Cristóvão de las Casas é um lugar de muita... Tem uma coisa energética livre, assim, política, viva, na rua, muito interessante. Nós gostamos. Aí tá o núcleo do movimento zapatista, tá aí em São Cristóvão. Também é. Muito contato com essas ideias do zapatismo aí. Foi lá que, inclusive, teve esse renascimento. Mas tem uma coisa viva, assim, cheia de bares, de música, de arte, na rua, enfim. Mas as formações lá também são muito lindas, assim. Eu e o Sérgio temos vamos para lá, vamos. É como um contato com uma inocência, sabe, das pessoas, uma abertura total, uma confiança inocente, assim, para ir trabalhar, se entregar, viver algo que eles, às vezes, não têm muito acesso, a não ser nessas formações, mas uma abertura, assim. Tem uma coisa corporal também presente, sabe, naquele povo, assim. Não sei, eu sinto o contato orgonótico que o Reich falava, que acontece com facilidade, sabe?
Tu te conecta a poder sentir o outro, e o outro também está aberto para te sentir. E entre eles é muito bonito. E tem um processo cultural forte, né? Eles têm uma relação sagrada com a terra, né? Com o Pachamama, né? Nós uma vez encontramos Leonardo Boff num bar da Cooperativa Zapatista lá. Ele estava dando uma palestra para os índios sobre a preservação da terra, da mãe terra, e nós estávamos lá dando um trabalho para outra formação, então foi um encontro. Esses encontros assim são muito inspiradores, sabe? Aí, por exemplo, quando chega na Argentina, também um grupo muito inspirado, animado, mas é um grupo muito mais intelectual, né? Muito mais psicanalítico na sua origem, né? É um centro da psicanálise. Então, tu coloca as ideias do Reich, há uma abertura, mas há também uma necessidade de elaboração para essa entrada no trabalho corporal, uma compreensão cognitiva importante para daí haver a entrega e ao trabalho, a entrada, né? Diferente do México, né? É interessante, só para acrescentar uma coisa nisso que a Ivânia está falando, na Espanha, as pessoas com quem a gente está em contato, eu sinto isso que o Norman Brown falava, principalmente no Centro de Terapia Integrado, essa exuberância erótica da energia. Eu vejo as pessoas assim com muita vontade, tem uma vitalidade no ar e uma coisa muito vívida, que é muito interessante, e muito movimento. É muito intenso, é muito vívido os trabalhos por lá e de muito resultado e muita troca. Agora, realmente, no México, uma cultura com muito sofrimento por baixo de tudo aquilo, sempre me tocou muito em todos os trabalhos que a gente fez lá, muitos trabalhos de arqueologia do amor, muitos trabalhos dentro de formações corporais no México. É duas coisas, assim, uma capacidade de abertura de muitos mexicanos, principalmente os com relações mais étnicas, indígenas, um contato de abertura e um sentimento de dignidade muito bonito, assim, que eu sempre muito lindo. Anos, na presença dos mexicanos. Não só via isso nos índios, como eu comecei a experimentar nas pessoas dentro do trabalho. Nos índios eu lembro que eu fui numa madrugada, antes do sol aparecer, no mercado de Santo Domingo. O mercado de Santo Domingo é uma coisa enorme, onde os índios que estão vivendo nas montanhas fazendo produção agrícola, eles trazem suas produções para esse mercado. De tecelagem, né? Tecelagem, muita tecelagem, bordados. E eu fui ver o mercado de Santo Domingo, era escuro, era noite, eu vi aquela movimentação, eu nem reconhecia as pessoas, eram muita gente. E eu entrei aí no meio para ver aquela movimentação dos índios chegando e parece que estão brigando e falam alto e estão negociando porcos, negociando galinhas, negociando frutas e fazendo as negociações para venda dentro do mercado. E eu fiquei andando por aí, uma atmosfera assim muito vívida, fiquei andando. E quando clareou o dia, eu resolvi pegar o meu celular para tentar fazer uma fotografia, já com muito cuidado. E quando eu pego aquilo para tirar a fotografia, uma chamula dessa região de São Juan de Chamula, uma indígena ali, me olha com um olhar que ela não me disse nada, mas eu percebi que eu era um ser que eu estava me intrometendo ali dentro, e o sentimento de dignidade dela, que me parecia assim, né? Que o turista fica fotografando todo mundo. Como se ela entendesse isso muito bem e ela estava me colocando no meu lugar. Eu imediatamente recolhi meu celular, não fiz a fotografia. Esse sentimento de dignidade, de afirmação da sua cultura, eu vi muito presente, vejo muito presente nos mexicanos. E dentro do trabalho, muita abertura, muito contato com o sofrimento, com a história que o México tem, mas com esse sentimento de dignidade muito presente, que eu acho muito bonito neles. São cerca de 130 idiomas, né, presentes, né, no interior do México. O México é uma coisa linda mesmo. Mas nós não falamos do Brasil, né, da nossa experiência no Brasil é mais no sul, fomos para o Nordeste, eu com prevenção fui em vários lugares, fizemos, enfim, alguns lugares, assim, muita coisa, né? E eu sinto uma coisa aberta, assim, né? Eu estava pensando na pergunta que tu deixaste ali, qual a perspectiva futura do trabalho corporal, né? Uhum. Eu, nessa nossa
pequena experiência nesses lugares, né, eu tenho a sensação, claro, nós dentro de núcleos também que estão com essas ideias, né? Então, eu tenho a sensação que o trabalho corporal ele é um caminho cada vez maior, ele vai tomar cada vez à frente, assim, porque não há essa unidade, né, com o corpo, esse contato, as pessoas cada vez mais necessitando o contato com o seu corpo, compreender o que vem do seu corpo, integrar, né? Integrar a própria respiração, integrar todo esse a liberação das tensões do seu corpo, sair da cabeça para poder sentir-se ser, né? Sentir-se, tomar contato consigo mais profundo. Eu acho que eu vejo um futuro assim, eu vejo um segmento disso, né? Cada vez maior, assim, do trabalho corporal, no meu olhar. Indo nesse caminho, o que é que você pensa, Sérgio? Eu gosto muito, e atualmente eu tenho muita identificação com as ideias da Biodinâmica como um trabalho de educação, de a criação de recursos. É um trabalho que me sensibiliza muito como um trabalho que eu diria que ele nem reichiano ele vem por um outro caminho. Eu acho muito interessante toda essa visão que está na Biodinâmica como um trabalho educativo. Mas, ao mesmo tempo, o que eu entendo que a evolução do trabalho do Reich, ela tem que passar por um processo de maior integração das partes fragmentadas, de uma cultura muito fragmentada que a gente está vivendo, mas que se experimente essa sensação não só a nível educativo, mas que se experimente ainda a potência de gozo do organismo, essa exuberância erótica, como Norman Brown falava, porque as formas de gozo, de felicidade, de prazer que existe cada vez mais hoje são muito plásticas, são muito artificiais, são muito distantes de uma coisa vital, como o Reich falava. Então, não tão através de um trabalho tão catártico, de um trabalho tão cansativo, que são os processos de intensidade corporal, mas processos de muito contato, processos de muita abertura, em que se experimenta essas fontes de gozo e de prazer do organismo como integradora e catalisadora da própria neurose, onde algo vai se dissolvendo. É o que eu chamo de via contemplativa do corpo, de trabalhar num nível mais contemplativo, de mais atenção, de mais contato, e usando muitas das ferramentas reichianas. Os acts podem ser muito bem usados dentro disso, os acts já são um caminho para isso, mas se pode dar uma visão mais contemplativa, mas de experimentar o gozo como fonte vital, porque são formas cada vez mais artificiais que a gente está tendo de prazer e de gozo nessa cultura, né? Dissociada do corpo mesmo. Eu acho também um caminho... desculpa. Sim, pode falar. Eu acho também um caminho... Por favor. Não, na verdade, deu uma continuidade, Evânia, porque eu ia passar para uma outra pergunta. Tá bem. Só colocando que me chama muita atenção no momento atual também, o trabalho a relação do corpo com a sexualidade, né? Porque nós estamos passando também por eu estou pesquisando, trabalhando muito com adolescência também, então tem toda uma mudança importante no campo de como, acho que é uma segunda etapa da revolução sexual, né? Todo o trabalho com o gênero, toda a amplitude desse campo de trabalho, que acho muito rico, mas também na relação mais primária, a gente tem a gente conquistou a partir dos anos 60, 70, né, o livre-arbítrio sobre o corpo, né? Vamos dizer, essa primeira, eu chamo de primeira etapa da revolução sexual, que é poder, enfim, ter uma liberdade com o teu corpo, de te relacionar com quem tu quiser, como tu quiser, quando tu quiseres, que não existia antes. Mas eu acho que falta ainda um grande processo de liberação mesmo, sexual, que tem a ver com a entrega, né? Com a integração coração genital, com uma integração afetiva, que tem, enfim, é todo um processo ainda
que eu acho que é muito importante à frente, na atualidade, de se fazer, porque a gente tem uma liberação parcial, tem uma liberação do corpo, e não o processo de entrega, de integração, é muito difícil, né? Está muito difícil hoje, está mais marcado, está mais conflitado, né? Enfim, aí é um outro tema, então não vamos entrar aqui porque é imenso, né? Para a gente falar toda essa relação com a adolescência e tal. E só queria colocar uma última coisa, porque a gente falou em Body Dynamic, e a gente faz parte, o Sérgio, de um grupo de pessoas de terapeutas ligados à Body Dynamic, aí eu estou em formação, e outros já formados, cerca de quase 40 pessoas que estão trabalhando agora num projeto, um programa criado pela Andréa, um programa lindo de apoio aos profissionais da área da saúde. Então, nós dois estamos também nesse grupo e atendemos pessoas. E é interessante, porque foi feito um programa de trabalho, de apoio, né? Não é um trabalho terapêutico no sentido de abrir o processo terapêutico com as pessoas, mas de apoiá-las nesse momento do Covid, né? E a Andréa estruturou, junto com algumas pessoas, enfim, alguns exercícios, uma base de trabalho, e que a gente segue colocando as nossas contribuições pessoais, cada um. E tem sido, o resultado é estupendo, né? Estupendo, né? Trabalhando com pessoas assim, a partir de 6, 7 sessões, que é essa proposta de um apoio, as pessoas conseguirem sair de situações muito complexas através de aportes muito suaves, muito simples, que elas podem integrar no seu dia a dia, e transformadores mesmo, né? Então, eu tive experiências concretas de atender pessoas que estavam muito mal, trabalhando nos hospitais, e que foram saindo, né? As avaliações delas são excelentes, né? E então, só para remeter ao trabalho da Body Dynamic, muito suave, muito sutil e muito eficaz. Maravilha. Vou aproveitar esse gancho. Eu ia perguntar outra coisa, mas eu vou no fluxo. Como é que está sendo essa experiência de vocês com essa questão da internet, da pandemia? Como é que tem sido essa, né? Você trouxe a questão da Body Dynamic, mas vocês têm atendido pacientes, né, nesse modelo virtual, e o que é que tem acontecido com vocês? Como é que tem sido essa passagem aí, esse desafio também, até também enquanto formadores? A gente segue trabalhando, acompanhando os nossos clientes, com algumas modificações, segue fazendo trabalhos. Recentemente eu dei um simpósio um seminário para a Espanha, através do Zoom. Havia muitas questões de trabalho corporal, de respiração, com determinados cuidados, com determinadas orientações, e foi de resultados muito positivos, assim, com muito contato com emoções, com sentimentos. E com os clientes, a nível individual, a gente segue. E, claro, a gente vem aperfeiçoando cada vez mais a qualidade de vídeo, de luz, de essas qualidades que eu acho que melhoram muito, né? Eu tenho sentido com os meus clientes e com o depoimento deles, é que existe um nível de concentração muito forte nas sessões com a questão do vídeo. Não existe um outro lugar para tu olhar, não existe um outro lugar para tu te movimentar. Então, se percebe uma concentração muito grande de temas. E, claro, no meu trabalho eu aproveito muito a perspectiva emocional que emerge desses momentos de concentração, onde a pessoa pode perceber muito mais coisas. Então, tem uma distância, mas algumas pessoas disseram assim, não, mas não é tão diferente e nem falta tanto quando eu te encontrava no consultório. Parece ter uma coisa mais intensa, eu diria, mais concentrada, não é? É, mais concentrada. A gente fica aí, quando de repente não se deu conta e o tempo já passou, e a gente ficou aí. E no trabalho, claro, que teria muito mais, com o trabalho corporal, muito mais recursos na clínica, no consultório.
Mas eu não deixo de trabalhar com muitas questões corporais, muito trabalho com respiração, com as medidas, com os cuidados, dando orientações prévias em alguns casos, mas muito movimento se pode fazer, muitas coisas se pode fazer. Eu acho que é uma coisa da gente ir encontrando os recursos, é um tempo de adaptação e logo vem um tempo de criatividade junto, que eu acho que a gente pode criar coisas aí, né? Eu penso, no nosso caso, como a gente fica alguns períodos fora, isso já está estabelecido com as pessoas que a gente acompanha, né? Já tem um acordo disso, quando a pessoa vai começar, que nós passamos alguns períodos fora, enfim. E quando a gente está na Espanha, a gente segue atendendo as pessoas por internet. Então, com as pessoas que a gente trabalha, não teve uma mudança maior, né, com a pandemia. A gente estava atendendo ela, a gente estava 2 meses na Espanha quando fechou a Catalunha, estourou o Covid lá, e nós saímos, inclusive antes de fazer o último grupo de formação, estamos correndo, tentando conseguir voltar para o Brasil, né, em março. E então seguimos então com esses atendimentos. O que foi assim, por exemplo, eu pessoalmente fiquei uns 2 meses muito enfiada mesmo, tentando descobrir recursos, né? Tentando me apropriar de transmissão ao vivo, de Zoom profissional, de sala simultânea, de outros recursos que não é o básico do Zoom. Comprar microfone, comprar iluminação, isolar som, enfim, agora é fácil, né? Mas encontrar árvore dentro da floresta no início não é tão fácil, né? Agora é muito fácil, a gente transmite o Sérgio da Meditação durante a pandemia, todas as segundas de manhã às 8, pelo nosso canal do YouTube, então a gente já tem lá tudo montado, transmite. Estou dando o Vínculos Vitais, que é um curso compacto anterior, mas que ao trabalho de prevenção, mas é sobre prevenção, é sobre as fases de desenvolvimento, né? A gente está fazendo isso agora, amanhã de manhã, são 3h30 de encontro cada sábado. Mas foi necessário entrar, né? Por exemplo, tive as experiências com as salas simultâneas, o Zoom, que é uma experiência muito interessante, né? As pessoas fizeram uma vivência, depois foram transportadas lá para as suas a duas, em teletransporte. Então, a gente trabalha orientando, faz o material para a pessoa que não conhece poder não ficar lá perdida. Então, a gente faz tudo, explica muito, cria regras, por exemplo, né? Distingue, né? No nosso caso, a gente distingue que não é um grupo, não é um curso online, daqueles que está tudo gravado, que tu acessa através quando tu quiseres. Não, no nosso caso é um presencial online, nem existe essa expressão, mas eu chamo assim, ao vivo, todo mundo com vídeo aberto, não tem fechar vídeo, vou fazer o que eu quero, se está presente, vídeo aberto, presente, né? Não tem gravação, tem acordo que nada pode ser gravado, do que as pessoas estão compartilhando. Tem todos uns acordos éticos de respeito, de cuidado, meio chatos, talvez, mas que eu considero básicos para criar um regramento de zelo, cuidado e contato de confiança dentro desse novo mecanismo, né? É preciso cuidado muito, eu acho, porque tem que criar um campo de confiança e cuidados, né? Porque a gente zela muito por isso, então tem sido interessante, mais do que eu supunha que pudesse ser. Tem sido rico de contato. Muito bem. A pergunta que eu ia fazer para vocês era no que diz respeito, porque durante o meu projeto eu vi muito a questão da psicoterapia em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste. Mas como é que vocês situam a questão da psicoterapia corporal aí no Sul, no Rio Grande do Sul, especificamente, ou na região Sul? Como é que vocês pensam, como é que vocês vivenciam
ser psicoterapeutas corporais e ter um instituto de corporal nessa territorialidade de vocês? Vou falar um pouquinho, depois o Sérgio pode colocar o seu olhar, assim. Eu acho que há uns anos atrás a gente tinha um campo mais ativo aqui. Nós tínhamos a Sociedade William Reich aqui, existia um grupo de pessoas que eu nem estava tão ligada na época, mas que eram os reichianos de muito tempo aqui, né? Pessoas importantes, Eulina e tantas outras, num grupo que tinha uma difusão e uma propagação das ideias muito, muito intensa. Depois essa sociedade terminou, né? E eu acho que tem derivações, tem muitas pessoas trabalhando corporalmente, mas não tanto, eu acho, quanto existia naquela época, que eu saiba, né? Nós temos o nosso trabalho, mas somos mais no nosso canto, com os alunos, nossos alunos, trabalhamos esses projetos e tenho mais contato com pessoas e escolas fora daqui do que aqui. Eu acho que não tem muitas coisas atualmente, muitas escolas. Tem informações diversas, né, que acontecem aqui, mas eu acho que não, no meu olhar, não sei qual é o olhar do Sérgio sobre isso, não há tanta possibilidade de formações, treinamentos e outros olhares como tem já mais para cima no Brasil, né? Mais no centro do país e tal, né? Tem alguma coisa no Uruguai o Uruguai para nós é como um estado do lado, né? Argentina, então se faz muitas coisas também nessas conexões, né? Sim. E sim, né? Uhum. Eu tenho com o passar dos anos, muito pouco contato, porque a gente tem ficado muito fora daqui e muito envolvido no nosso trabalho. Mas o que eu acompanhei aqui, que eu acho que está um pouco... Eu tenho pouca informação. A Sociedade Wilhelm Reich daqui, eu acho que foi bem importante. Eles fizeram coisas muito importantes. Eles fizeram produção literária, que eu acho que foi uma coisa muito interessante que aconteceu aqui. Parte dessas pessoas, eu acho que elas se reuniram durante um tempo com o George Stockinger aqui no Sul, que ele vinha aqui, que estavam aí, mas também ocorreram formações de SE por aqui, que se desenvolveu, que eu não sei hoje como é que isso está, eu não ouço muito, né? Mas eu fiz formação uma formação que não chegou a seguir muito adiante, de Rolf, por aqui. Fiz muitas sessões de Rolf por aqui, mas eu não vejo assim como eu percebo no Rio, como eu percebo fora. Vejo um pouquinho... Por exemplo, não aconteceu nenhuma espécie de simpósio, de congresso, nunca vi por aqui. A gente, então, ia para o Paraná, onde o trabalho do José Henrique e da Sandra, que é um trabalho também muito legal, muito maravilhoso. A gente esteve mais próximo nosso, foi aqui no Paraná, e que é maravilhoso o trabalho que eles fizeram. Eu tenho muito pouca informação, assim, mas vejo as pessoas... Santa Catarina, Sérgio, tem Somatic Experience, tem informações. Exatamente. Santa Catarina, Floripa, tem alguma coisa a mais. Uhum. Mas aqui no Sul... E vocês atribuem essa dificuldade a algo especificamente? Esse esvaziamento, né? Vocês têm alguma hipótese no que diz respeito a isso? Não sei, eu pessoalmente não tenho algo assim claro, porque já há um tempo atrás era muito intenso. Não sei, não saberia te dizer. Eu acho que faltam pessoas chaves que venham dar formações. Eu acho que essas coisas faltam, assim. Por exemplo, nunca vi nada de biossíntese aqui no Sul, que eu acho trabalhos maravilhosos também, o trabalho da biossíntese, nunca vi nada por aqui. Acho que existe um pouco de carência disso, assim, aqui no Sul, né? Eu não sei se eu sou uma pessoa capacitada a dizer isso, né? Mas o que eu sinto, o que eu ouço, assim, não é algo tão vívido, assim, né? Não sinto isso. Não sinto. Atualmente, né? Atualmente, né? Atualmente, sim. Atualmente. Teve outros momentos Sim. mais vívidos. Tem uma pergunta que surgiu aqui, do Guilherme Neto.
onde ele pede para vocês comentarem um pouco sobre o contato de vocês com o Naranjo. Ah, Ah, sim. sim, sim. Eu pensei há pouco nisso. Cláudio, a gente esqueceu de falar. Na nossa trajetória, o Cláudio, para mim, é um dos últimos haitianos de espírito tão vivo, embora nunca se colocou como um haitiano, né? Toda a teoria da psicologia dos eneatipos desenvolvida por ele é uma teoria que tem uma relação estreita com a teoria da formação do caráter do Reich. A questão do traço central, da linha vermelha, ela está muito clara dentro do trabalho do Cláudio, a psicologia dos eneatipos. A relação com o trabalho do Cláudio foi sentir um pouco do sabor de Esalen no Brasil, que vinha através do Cláudio, que o Cláudio é parte de todo esse grupo lá em Esalen. Cláudio é o herdeiro, um dos herdeiros mais próximos da Gestalt californiana de Fritz Perls, né? Claro, mas um homem muito erudito, que integrou muitas coisas, né? Onde há muito trabalho corporal ligado à Gestalt, principalmente, né? Então, o trabalho com o Cláudio, sim, primeiro, a teoria da psicologia dos eneatipos, ela é muito estreita em relação ao trabalho da análise do caráter do Reich, a análise do traço central. Eu acho que acrescenta e se soma muito a psicologia dos eneatipos com a análise do caráter, se a pessoa souber manejar, ela ganha um recurso muito forte na clínica com esse trabalho. O Cláudio, né, uma figura muito inspiradora, assim, que a gente esteve muito próximo dele, colaborou muito no trabalho. Ele morreu faz um ano agora, colaboramos muito no trabalho dele. O Cláudio tinha essa coisa assim, muito forte de uma fé na autorregulação. O Cláudio tinha essa confiança assim de aconteça o que acontecer, as coisas se organizam. Venga lo que venga. Dizia muito isso, venga lo que venga, os momentos muito intensos em terapia Gestalt, momentos às vezes que dava medo de algumas situações. A fé do Cláudio é uma fé haitiana que eu não vi, sinceramente, eu não vi tão claro em terapeutas haitianos. David Boadella gostava muito do trabalho do Cláudio, tinha uma proximidade, os dois. E Cláudio gostava muito dele, né? Cláudio também falava sempre da biossíntese, sempre. A biossíntese, que para ele era um dos grandes trabalhos. O Cláudio tinha essa fé na autorregulação que impressionante para mim, né? A gente foi muito contagiado por ele e um homem muito erudito, com um longo percurso de trabalho, né? Músico, usou a música como um processo terapêutico, não no sentido de música New Age, ele recuperou os clássicos, recuperou essa grande herança da música erudita que nós temos e transformou isso num instrumento terapêutico que é muito significativo no trabalho dele, e muito trabalho corporal. O pessoal do Rio Aberto, do trabalho Rio Aberto, estava dentro do trabalho do Cláudio. Todo esse trabalho de movimento autêntico, que se passou a se chamar dentro do trabalho do Cláudio, que veio por outros caminhos como um movimento espontâneo, né? Muito trabalho de renascimento com questões parentais. Dentro do trabalho com o Cláudio, a gente veio a conhecer o xerife Chalacani, que foi companheiro da Blanca, lá no México, né? Uhum. Foi companheiro dela, né? Uma figura assim. O xerife tem um trabalho assim a nível corporal, no que eu chamo de via contemplativa do corpo. E a escola de renascimento que ele desenvolveu, onde os renascimentos já não são feitos mais com hiperventilação, ele desenvolveu uma escola muito avançada nesses termos. O trabalho do xerife estava dentro do trabalho com o Cláudio também, né? Trabalho de corpo, muito trabalho corporal, que não era especificamente haitiano, né? Mas com essa outra visão do corpo que se integra ao trabalho de caráter também. Né? A gente encontrou com o Cláudio em fim dos anos 80 ali, começando a vir para o Brasil. A gente trouxe ele para o sul do Brasil no início dos anos 90, com terapeutas e gestaltistas da Itália e também as pessoas de teatro, né? Uma pessoa maravilhosa que trabalha com teatro terapêutico, enfim. E a partir dali a gente teve a sorte na vida, né? De poder
conviver com ele. Ele foi nosso terapeuta, assim, na época que os grupos de sati eram bem pequenos, e era ele que ia lá nos apoiar nas vivências. E, lógico, depois foi ficando tudo muito grande, né? Então, acabou com muita gente, muitas experiências. E a gente esteve com ele agora muito nos últimos tempos na Espanha, né? Porque ele tem um apartamento em Barcelona, que é na rua, uma rua ao lado de onde nós ficamos, em Barcelona, né? Na casa de uma grande amiga em Barcelona. Então, agora em fevereiro mesmo, eu estive com ele 1h30 conversando com ele. Ele queria saber como estava a sexualidade dos adolescentes e estava me mostrando os livros sobre fascismo que ele estava lendo para entender, e queria saber o que tinha acontecido com o Brasil. Queria saber o que tinha acontecido com o Brasil, como é que o fascismo estava assim no Brasil. E aí, em junho, ele faleceu, né? Estava com problemas respiratórios muito graves. Enfim, foi um encontro, uma pessoa muito, muito especial, muito libertária, assim, muito libertária, assim. E para mim foi muito importante o encontro com ele, não só como enneagrama, que foi importante, mas também alguém libertário, assim, libertário mesmo. Enfim, o nosso trabalho também tem um braço que tem a ver com a psicologia dos eneatipos, esse olhar que a gente linka com o análise do caráter, não fazendo uma conexão direta, não tentamos encaixar raiz com o trabalho corporal ou a estrutura corporal do caráter com o eneagrama, que algumas pessoas fazem, tem publicações, enfim, a gente vê de uma outra maneira, não, às vezes há conexão, às vezes não há, mas também é um braço, sim, importante. Agradecer o Guilherme, né, que é amigo nosso, porque ele lembrou do Cláudio, eu tinha anotado aqui, mas tinha passado. O Cláudio tem uma importância muito grande no nosso trabalho, e essa coisa que eu vejo onde se encontra a análise do caráter e a teoria da psicologia dos eneatipos, que se aproximam muito as duas coisas, que nos serviu muito essa interface entre Reich e o próprio trabalho do Cláudio, né? Uhum. O próprio processo de educação, né? Meu livro mesmo tem uma frase que ele apresenta no livro, que muito me honra, né? Mas o Naranjo investiu muito nos projetos de educação. Queria mudar isso, fez encontro com o ministro de educação de vários países, que é uma universidade no México para uma nova educação, mudar a educação para mudar o mundo, né? E segue em projetos muito interessantes, especialmente na Itália. Eu aqui, na minha maneira, um pouco mais independente, mas sempre citando Naranjo, sempre fazendo parte do trabalho também educativo, né? Maravilha. Queria falar só uma coisinha antes da gente chegar ao fim. Eu tenho uma larga experiência com a prática da meditação ao longo dos anos, né? Venho associando todo o trabalho da prática contemplativa dentro do trabalho psicoterapêutico e psicocorporal. E eu queria fazer só um esclarecimento que eu acho importante. Por favor. Primeiro, eu nunca entendi meditação com religião. Você não precisa acreditar em alguma coisa para sincronizar a mente com o corpo, né? E eu diria assim que nós não temos um contato com o nosso corpo como se nós estivéssemos encarnados no nosso corpo de uma forma mais animal, mais instintiva. Nós temos contato com um corpo muito mediado por ideias e abstrações. A gente não chega a entrar nesse corpo real, muitas vezes, não é? É um corpo muito abstrato, é um corpo de ideias, de imagens e tal. Curiosamente, como que me elucidou muito um livro do Francisco Varela, o companheiro do Humberto Maturana, há um livro dele que chama-se A Mente Corpórea, ou A Corporificação da Mente, um livro sobre cognição muito interessante, onde daí eu comecei a entender a visão do Varela e ver que na própria experiência da meditação, a experiência que você tem é uma experiência de corporificação da tua experiência. Quer dizer, a prática da meditação é uma prática intensa de estar dentro do corpo, de estar sentindo o corpo, de estar percebendo o corpo.
E não exatamente sair do corpo, não exatamente ir para paraísos artificiais, como o Baudelaire falava, né? Mas é uma coisa de corporificar o corpo, de sentir a respiração dentro do corpo, de sentir os efeitos das ondas plasmáticas dentro do corpo, de realmente encarnar o corpo, né? Então eu vejo a prática da meditação como um grande auxílio à questão de encarnar esse corpo, de corporificar esse corpo, né? E não como uma prática mística, no sentido de se dissociar do próprio corpo. Perfeito. Inclusive, toda essa onda de mindfulness Sim. que está acontecendo atualmente, né, vem a partir Tá. de toda essa pesquisa que se faz em cima das práticas contemplativas, meditativas. Daniel Exatamente. Siegel trabalha muito em cima disso, né? Enquanto Exatamente. neurocientista, e tem um livro maravilhoso que se chama, acho que talvez vocês conheçam, O Cérebro de Buda, Sim, sim. que é sensacional, que ele trabalha muito essa questão da base neurofisiológica, dos princípios budistas, né? Sim. Muito, muito interessante. O próprio trabalho do Jon Kabat-Zinn, que foi um dos primeiros a fazer isso, a levar o trabalho para dentro dos hospitais e trabalhar com doenças e problemas psicológicos através da meditação de plena atenção, a plena atenção ao corpo, às sensações, aos sentimentos, aos fenômenos mentais. Não são práticas de se dissociar do corpo como muitas pessoas tomam, são práticas de corporificar-se e de estar mais presente dentro dessa vida e ser útil nessa vida, né? Ser útil nessa vida dessa forma. Estar a serviço nessa vida, eu acho muito importante, muito importante. Isso Perfeito. é um princípio dos bodhisattvas dentro da tradição mahayana do budismo, que para mim o bodhisattva ele surge na tradição mahayana como uma grande revolução social e política, porque os bodhisattvas não estão interessados na iluminação, eles estão preocupados em como ajudar as pessoas que estão sofrendo. É de um impacto social muito positivo a figura do bodhisattva na tradição mahayana, né? Maravilha. Tenho algumas mensagens aqui da Flávia Dias, o Guilherme, Thaís Vale, Alexandre Rodrigues, Nívia Vivas, Ana Lúcia Gulão, Rosário Rodrigues, muitas pessoas aqui, né, agradecendo pelo nosso encontro, né, felizes por a gente estar fazendo esse registro juntos, falando, né, da potência que esse encontro trouxe para as pessoas que estão assistindo, né? Então, eu quero aproveitar também, junto com todas essas mensagens, agradecer a vocês pela generosidade. Foi muito importante para mim ouvir vocês. Eu acho que vocês têm um trabalho muito bonito de complementação, né, de caminhos de intervenção e de propostas terapêuticas dentro da abordagem corporal. Então, eu quero. Foi muito enriquecedor poder ouvir vocês e ter um contato de vocês mais de pertinho, para além desses congressos que a gente se encontra tão rapidinho, né? Poder ouvir vocês e estar em contato com vocês foi muito prazeroso. Muito, muito obrigado, tá, pela oportunidade. E eu queria saber se vocês têm alguma mensagem que vocês gostariam de transmitir como um fechamento desse nosso encontro, se tem alguma coisa que vocês gostariam de contribuir a mais que faltou, ou que vocês gostariam de trazer como uma conclusão aqui desse nosso encontro, desse nosso processo. Eu talvez, assim, pensando aí como momento, pandemia, crianças em casa, necessitando contato com vitalidade, contato afetivo, nós mesmos como adultos, as crises que todo mundo está passando. Eu tenho eu tenho pensado muito em nós adultos, que nós temos um legado, né, como adultos. Nós temos um legado de vida. Nós temos esse legado para levar para nesse momento tão difícil para muitas pessoas, que a gente tem um legado de vida, um legado de esperança, de fé,
que nós, como adultos, temos que nos conscientizar disso e criar campos energéticos dentro da nossa casa, dentro dos lugares que a gente está, porque a gente está num barco no meio do oceano, né? E lá nós temos que chegar na costa e temos que chegar vivos e o mais próximos possíveis entre nós lá nessa costa, né? Até chegar lá, a gente tem que chegar vivo, né? Até lá. Então, eu acho que enquanto a gente está nesse barco, sempre eu acho isso, mas agora mais do que nunca, nós temos um legado como adultos, né? Como avós, que eu sou avó de três meninos, como mãe, como terapeuta, como amiga, como parceira, enfim, um legado de vida, assim, de fé na vida, sabe? A gente não sucumbir, né, emocionalmente, mesmo que a gente oscile, a gente tem as crises da gente, todos nós estamos passando, é um grande processo terapêutico mundial, né, que vai acontecendo quando o Covid vai indo, mas eu acho que enfim, um pouquinho disso, lembrar do nosso legado como adultos, né, de vida, levar dentro do que a gente pode fazer, né, muitas pessoas não estão podendo fazer, né, estão aí em lugares que tem que sobreviver, então quem pode, né, enfim, era isso que eu queria dizer. Eu queria deixar duas coisas, Peterson. Primeiro, o tão confortável que é participar da entrevista contigo. Para mim, te ouvindo, a tua postura, a forma como você idealizou, é um pouco de uma aula de educação contemplativa, né? O espaço que você deixa, essa coisa que se organiza, que se autorregula. Primeiro de tudo, assim, a sensação de conforto de estar contigo esse tempo que eu fiquei aqui, que eu me lembrei. Isso é uma aula prática de educação contemplativa, que é criar espaço, seguir, acompanhar, não interferir tanto, enfim. Muito obrigado por isso. Agradeço. A segunda Também. coisa, a segunda coisa é assim, eu lembro muito do Stanley Kellerman nesse período, porque é como se nós estivéssemos num lugar entre dois pontos, como o Kellerman sempre falou. Nós já não estamos mais numa coisa que era e não chegamos ainda numa outra coisa que não sabemos claramente. Nós estamos no meio do caminho. Eu lembro muito do Kellerman nesse período de pandemia, nós estamos no meio de um caminho. E eu acho muito importante as reflexões que o Kellerman fez sobre isso, é de um grande aprendizagem para entender essa questão da pandemia. Aí uma outra coisa que me vem, que me lembra muito o Norman Brown, que eu iniciei falando aqui, que é um autor que me impacta até hoje, né? Que ele diz isso, né? Estamos vivendo o apocalipse, e o apocalipse é interno, ele diz. O apocalipse é interno. Uma série de valores e de coisas que a gente acredita, essas coisas estão caindo. Então ele fala que o apocalipse é interno, muitos totens estão ruindo, muitos deuses estão ruindo, né? Então eu vejo que é um momento de muita mudança de valores que a gente está passando e tal. Sinto que é muito importante o trabalho de redes nesse momento. É muito importante o trabalho de se associar. É muito importante trabalho de redes com repercussão social. É preciso um trabalho social nesse momento, né? Todos nós estamos na nossa casa, muito bem cuidados, seguimos trabalhando e tal, mas muita gente morre, muita gente passa frio, muita gente... Aí vem a figura do Bodhisattva, que eu me lembro outra vez, a gente tem que ter a preocupação com essas pessoas. Então, muito trabalho de rede a nível social. E, por último, me vem uma frase que o Reich não disse, mas eu sempre atribuí como se ele pudesse ter dito, que a vida é mais forte do que a morte. E como o Norman Brown fala no livro dele, A Vida contra a Morte, vencer a morte em vida. Vencer essas pulsões de morte, de muita negatividade, de muita culpa, de muito medo. Eu tenho fé nisso, que para mim é um sentimento reichiano que tem nessa frase, de que a vida é mais forte que a morte. E eu acho que
os trabalhos inspiradores, os trabalhos de redes associados são para reforçar esse sentimento de que a vida é mais forte do que a morte e que a gente vai atravessar esse caminho, como o Kellerman fala, que estamos no meio onde muita coisa tem que ser aprendida e a gente tem que tirar debaixo do tapete para chegar à outra margem com uma outra visão da vida, agregando mais a vida. E isso é o que eu gostaria de deixar. Eu queria te agradecer ainda muito, Perisson, porque eu acho que a tua ideia de fazer esse projeto nesse momento, de trazer as ideias de psicoterapia corporal, de Raj, de tantos outros, né, Bodinâmica e tantos outros, é um bem assim enorme nesse momento. Muito obrigada, assim, também pela tua condução, pelo carinho. A gente podia ficar aqui um dia conversando, né? A gente tem muito para conversar. Com certeza. Tá? Um abraço enorme, tá? Muito a todos. obrigada. Até chegaram novas mensagens da Elisa Munarete, né, da Marília Peixoto, do Adriano Baseggio, né? Aqui para vocês também, de agradecimento, de muita alegria por ter acompanhado aqui nossa entrevista. E realmente foi um encontro muito, muito especial, tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela colaboração aqui com a gente no projeto. E eu espero encontrar vocês pessoalmente em breve, assim que tudo isso, esse middle ground que você trouxe, né, Sérgio? Que a gente possa passar pela outra ponta aí do middle ground. Claro, claro. Grande abraço, meus queridos. Tá bom, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Essa foi a entrevista com Sérgio e com Evânia. E hoje ainda teremos mais um encontro, tá certo? Que acontecerá às 2h com Geni Cobra, então, do Rio de Janeiro, que vai trazer para a gente também toda uma perspectiva do caminho dela dentro da abordagem haitiana e das abordagens corporais das quais ela teve formação. E amanhã nós teremos a última entrevista do nosso projeto para essa semana com Edson França, de São Paulo, do Cochicho das Águas, que também é uma pessoa muito importante na divulgação da psicoterapia corporal no nosso país, tá bom? Então, muito obrigado por terem acompanhado, um grande abraço, e quem puder estar aqui presente, até daqui a pouco, às 2h, tá bom? Tchau, tchau.